Bem-vindos, nossos amigos do Caminho do Bem. Estamos aqui de volta até a sua casa, até o seu trabalho, aonde você estiver conosco. É muito bom, mais uma vez, estar do seu lado. E o nosso terceiro episódio, né? Aonde nós estamos trazendo conteúdos que são relevantes para a nossa reflexão, para o nosso crescimento. E nós estamos aqui recebendo uma convidada mais que especial. Mas antes eu quero dar um abraço aqui no meu amigo, meu querido pastor Rafael, dar boas-vindas para o pastor e boas-vindas a todos que estão em casa nos assistindo. Pastor Rafael, boa noite, querido. Boa noite, estamos de volta. Estamos aqui mais uma vez com uma convidada especial e gostaria que você já se inscrevesse nesse canal, deixasse ativasse o sininho, né, para que as notificações possam chegar até você todas as vezes que a gente postar então um conteúdo no nosso canal, tá bom? É importante, pastor Rafael, as pessoas se inscreverem no canal do Caminho do Bem e ativar as notificações e curtir o vídeo também. Sim, compartilhar, né? Isso, também, né? porque o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Então você que já assistiu o primeiro episódio, também assistiu o segundo e vai assistir o terceiro, fica o nosso convite aí para você nos ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas, porque sabemos que é um conteúdo muito, muito relevante para os nossos dias. E o comentário também, né? Sim, claro. Comentário ali que hoje o assunto Então nós queremos apresentar a nossa convidada, que já está aqui conosco também. Ela veio de longe, né? Ali de longe. É a Paula. Como é que pronuncia o teu sobrenome, Paula? Na verdade é Paula Toni. É Toni? que nem lasanha. É, Paula Toni. Ah, bem-vinda, Paula. Que bom que você está aqui. Ela que é doutora em liderança transformacional pela Baker University, né? E ainda é professora também. Você tem muito predicado, assim. Eu queria que você se apresentasse, então, para quem está em casa, que é muita coisa, mas aí você pode resumir para a gente, Paula. Bem-vinda, querida. Muito bom ter você aqui. Que alegria, gente. Que alegria estar aqui. E obrigada, Rodrigo. Obrigada, professor Rafael, pelo convite. E eu creio que eu sou um instrumento de Deus, uma voz. Amém. Uma voz profética. Eu acho que Deus está levantando a gente para ser voz, né? Eu vim dos negócios, fui consultora de negócios 20 anos, e do Sebrae, e aí comecei a achar que faria mais sentido para mim ajudar pessoas que não teriam condições em comunidades carentes a montar os seus negócios. Então comecei a trabalhar com empreendedorismo social, abri uma ONG e continuei dando aula, e tudo no voluntariado. E fomos consagrados pastores, eu e meu esposo, uma história assim. Olha! Isso é uma coisa que foi acontecendo, mas tudo converge para, né? Eu coloquei ali, tudo converge para utilizar os meus dons, que são os negócios, essas articulações que eu tenho, para alívio da pobreza e para estabelecer a justiça que Deus trouxe para a gente. Cada um tem seu chamado, né? Sim. Esse eu creio que é o meu, dar voz, assim, para quem não tem voz, ajudar as pessoas a poderem ser o que Deus chamou elas para fazer. Então, de tudo que sobrar servir a Deus da maneira que eu posso fazer. Sim. E eu queria que também você falasse sobre essa sua introdução dentro do terceiro setor, na questão do auxílio, né? Onde você construiu a Rede Brilhe, né? Você foi. E eu queria que você falasse um pouquinho da Rede Brilhe, para quem está em casa, para quem não conhece o trabalho que você faz. Então, a Associação Rede Brilhe, nós fundamos com o intuito de ajudar mulheres no Estado a despertar e capacitar para desenvolvimento humano, para que pudesse fluir nos dons e talentos que Deus tinha dado. Em 2021, com o feminicídio aumentando, nós nos incomodamos com isso. E aí, num café, a gente começou a conversar que se tivesse uma casa para mulheres, seria muito bom. Então, eu disse assim, para fazer, vamos fazer, assim, vamos fazer. Então, nós resolvemos alugar, conseguimos com o pastor Gessé, da Igreja Betel, que estava trocando o templo, alugamos dele o templo, que ele não ia usar mais. Sim. Montamos um abrigo. E começamos a receber as mulheres, famílias que vinham de situações de muita vulnerabilidade, violência, até prostituição saindo. Então, recebíamos as famílias. E logo no ano seguinte eu disse, bom,
não adianta a gente dar só um lugar seguro sem dar condições de autonomia para que elas mudem de vida. Então, nós começamos cursos de qualificação profissional. E aí eu disse, faz sentido que eu aprendi lá atrás, a vida toda. E aí nós começamos a fazer um centro de treinamento. Então, nós temos cursos, e temos, né? Fizemos 5 anos. Nós temos cursos de cabeleireiro profissional, nós temos curso de costura criativa, temos curso de empreendedorismo, temos curso de gastronomia para jovens também, da periferia ali do Morro da Tuca. E atendemos as crianças, filhas dessas mulheres, enquanto elas estão em aula, porque não adianta a gente dar para elas a oportunidade sem dar estrutura. Sim. Então, nós temos quase que uma escola de educação infantil ali que as crianças ficam, tem as aulas e tudo gratuito. E nós temos as nossas rodas de conversa. Quem vai lá receber cesta básica também passa por roda de conversa. Nós atendemos a comunidade, nós temos brechó. E nós temos, que é muito forte, tanto a espiritualidade quanto a saúde emocional. Porque não adianta a gente fazer um trabalho também de empreendedorismo sem trabalhar a mente, né? Sim. Então, nós temos a Merison, que já passou por aqui, sim, que faz essa parte de mentoria em grupo. Nós fazemos atendimento individual quando necessário. Nós temos assistente social para ajudar, para que a transformação aconteça. É um programa de 1 ano. Elas ficam conosco 1 ano. Porque também tem que ser aos poucos, né? Sim. E a gente está ali para isso, para servir essas mulheres. Vem mulheres de Porto Alegre, vem mulheres de Viamão, vem mulheres da região metropolitana. Tem sido muito bom. Quantas pessoas mais ou menos vocês atendem lá? Então, a gente atende por cima umas 50, 60 por curso. Somente nos cursos, mas se a gente for contar o grupo que nós atendemos da comunidade, chega a umas 80, 100 por ano. Olha só, é bastante. Porque a gente repete as mesmas, né? Então, sim, a gente atende umas... É um número expressivo, né? Então, 80, 100 por ano, estamos falando aí de uma família com 3, 4 filhos. Isso mesmo. Então, estou falando de 500 pessoas, mais ou menos, né? Isso mesmo. Que não é só a mulher, né? E quando elas saem, elas também não deixam de ser, porque daí, quando elas graduam, às vezes elas querem voltar para fazer outro curso, ou simplesmente elas querem voltar para estar conosco. Então, a gente não tem ex-alunas, como a gente conta. A gente só aumenta esse número, né? Porque tem as que... A família vai aumentando. Isso. Até por família conta vai aumentando. Do próprio ambiente, né? Com certeza. A rede de apoio. Que tem a ver com o que a gente estava falando antes do ciclo da violência. Qual é a tua rede de apoio, né? Se tu não tem uma rede de apoio que te entende, que te suporta, isso faz muita diferença. Então, nós entramos para ser essa rede de apoio. E elas, quando vão para lá, elas dizem isso, né? Vocês atendem bem, vocês são carinhosas, vocês cuidam dos filhos, eu não pago nada. Mas o mais importante é saber que eu tenho alguém por mim. Tem alguém do meu lado, né? Tem alguém do meu lado. Sim, tem alguém que vai me ouvir, tem alguém que eu posso ligar. Eu não estou sozinha. Sim. Porque a gente corre atrás. Corre atrás desde descobrir que alguém não está conseguindo botar a linha na máquina, porque, na verdade, ela não tem óculos. E, na verdade, ela nunca teve um óculos, porque ela comprou o único de camelô, que nem é o grau. Então, a gente vai atrás de óculos para um óculos novo. A gente vai atrás ajuda nos móveis. Casa caiu, não tenho mais a casa física. Vamos lá ver se a gente faz um mutirão. Então, o que precisar, a gente vai fazer para que essa nova história aconteça, né? É o lugar dos novos começos. Por isso que o programa lá é o programa Hope. A Associação de Rede Brilhe faz mentoria, faz mentoria, faz conferências, dá treinamento, e o programa, o braço, que a gente chama nosso braço de vulnerabilidade maior e específica, é o programa Hope. Ali, ninguém sai de mão vazia. Todo mundo vai achar uma resposta, um calor, algo de Deus para continuar. Para prosseguir, né? Para prosseguir. Pastor, eu até fiz um convite para quem está nos assistindo, né? Acessar as redes sociais da Hope, da associação. Até o senhor, né? Com a sua esposa lá, conhecer. Certeza. Realmente ia ser um trabalho maravilhoso. Agendaram uma visita, né? Eu acho maravilhoso. Tivemos lá fazendo o Fala Comunidade, foi uma matéria muito bonita, inclusive. Mas eu queria introduzir agora um assunto que eu creio que seja assim o ponto central da
da presença da Paula aqui, pastor, Sim. que é a questão do cuidado da mulher, né? A mulher tem sido alvo de muita violência nos nossos dias. Isso não é de agora, isso vem se construindo no decorrer do tempo, né? E com o advento das redes sociais, da informação, tudo isso veio potencializando, né? Porque a gente que é um pouquinho mais experiente, né? Não vou falar que nós somos mais velhos, mas somos mais experientes. A gente escutava falar, né, que mulheres eram agredidas, que mulheres eram violentadas dentro de casa, só que não havia essa publicidade que há nos dias de hoje, né? Devido às redes sociais e também essa questão de algoritmo, daquela coisa toda, que muitos acabam querendo se aproveitar disso, né? Eu acredito que as mulheres agora estão sendo encorajadas, né? Alguém tinha que levantar a voz, né, para falar. Alguém tinha que gritar, né? Isso, exatamente. É nesse... Porque às vezes por conta eu não sei, pode me corrigir qualquer coisa, né? Por conta da própria violência, há aquele medo, né? Sim. Mas alguém se levantou, né? Inclusive Aqui temos uma pessoa que... a Paula, inclusive, vai falar sobre esse assunto, mas uma coisa que é importante a gente ressaltar é que o propósito do Caminho do Bem é exatamente esse, a gente discutir esse assunto sem viés político, sem paixão, mas algo que seja realmente assim relevante e que leve as pessoas a refletir de que forma a gente pode prevenir, de que forma nós homens podemos nos posicionar para que isso não aconteça, porque nós não somos inimigos das mulheres, como muitas pessoas pintam, né? Sim. O homem não é o inimigo da sociedade, ao contrário, ele é relevante, ele é importante. Então isso tem que ficar bem claro, não há nenhum viés aqui. E a Paula é uma pessoa que vivencia isso de perto, pastor Rafael. Sim. Então ela tem autoridade para falar exatamente do que nós vamos falar aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer, Paula, é em que nível nós estamos hoje em números alarmantes a respeito da violência doméstica, né? Sim. Mas você falou que houve um ponto em 2021 que você percebeu esse aumento da violência. E como é que você, junto com a sua equipe, decidiu enfrentar isso de uma forma inteligente e trazer resultados de transformação para essas mulheres? Não somente o socorro, o atendimento, mas também dar esse caminho para que elas pudessem recomeçar. Bom, quando eu comecei a olhar, nós começamos a olhar os índices de feminicídio aumentando, né? E em termos de índices, ano passado foram 1.500 mulheres mortas e só este primeiro semestre já foram 800. Então, é bastante. Meu Deus. É muito. É muito. A gente começou a olhar que precisava algo mais. Porque começou a me incomodar a situação de mudança de vida mesmo, de dar autonomia. Porque a primeira coisa, né, é tirar... ela perde autonomia. Então, eu estou dentro daquele espaço que muitas vezes eu dependo financeiramente, eu dependo emocionalmente, eu dependo psicologicamente. E como é que eu vou sair? Como que eu vou sair com um grupo de filhos? Ela perde a identidade dela, no caso, é isso? Como que eu vou sair? Exato. E como que eu vou sair dessa circunstância? Então, isso nos incomodou a levar uma forma prática. Naquela época, né, em 2021, eu estava terminando o meu trabalho, o meu projeto de doutorado. E eu estava fazendo em Viamão, com algumas mulheres lá de Viamão, da região da Branquinha lá. E era sobre empreendedorismo nas periferias. E eu me lembro que, assim, me choquei que 95% já tinha sofrido violência e depressão. E eu comecei a ouvir as histórias. O objetivo nem era esse. Eu estava falando sobre empreendedorismo. Sim. Mas eu vi a periferia. Eu comecei a ouvir as histórias. E eu disse, gente, tem muita coisa aqui que poderíamos e precisamos trabalhar. Então, eu decidi, conversei com algumas pessoas, algumas amigas. Eu disse, nós somos a resposta. Eu realmente acredito que nós somos a resposta aos problemas que nós enxergamos. Que não é... As políticas públicas podem ajudar o governo, o terceiro setor, as instituições com fins lucrativos, mas é a sociedade civil. É cada um de nós que vamos fazer a diferença. Essa história de não mete a colher numa violência, tu tem que meter a colher. Tu tem que fazer, porque a violência está ali do teu lado. E talvez ela não tenha outra opção. Nós recebemos chamados,
Olha, todas as semanas. Porque, às vezes, tem um casal brigando na rua, vamos supor, tá? Aham. Ali, começou o casal a brigar, e as pessoas, elas não querem se meter. Elas não querem se envolver. Não querem, dá trabalho, né? Dá trabalho, eu não vou chamar a polícia. Porque aí entra outra questão também, eu tô me metendo aqui porque eu tô bem curioso, tá? Fica à vontade. Então, assim... Isso é bom, isso é bom. que tem aquele assunto que a gente estava conversando antes. Por exemplo, assim, daqui a pouco eu chamo a polícia e eu tô ouvindo da própria mulher por que tu fez isso. Aham. Por que tu chamou a polícia? Eu mandei tu chamar a polícia? Uhum. Tipo assim, ela tá sofrendo, mas ela tá protegendo o sofrimento dela naquele momento ali. E aí eu fico sem entender. Sim. Né? De repente eu estou fazendo uma pergunta aqui que é a pergunta de muita gente, né? Porque isso acontece. Por que tu tá te metendo na nossa vida? Deixa. Mas, moça, tu estava apanhando agora que eu vi. Uhum. Mas não importa. Eu não mandei tu se meter. Então tem mais isso, né? Eu quero... Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro lugar, eu primeiro quero agradecer também a oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema, né? E esse tema, ele, assim como outros, ele não é tão simples de entender. Mas ele tem o mesmo modus operandi. Sim. Então, assim, a mulher que sofre violência, sofre agressão, ela é vítima. Ponto. Essa história de a mulher gosta de apanhar, quer apanhar, isso não existe. Porque daí Ela desperta é esse gatilho em mim. Eu já vou pensar é assim, ela gosta de vítima. apanhar. Não, ela não gosta de apanhar. Não gosta de apanhar. Ela é vítima. Isso daí são frases que foram colocadas pela sociedade ao longo dos Sim. anos e que alguém achou que aquilo ali fazia Sim. sentido. Ela é vítima. Ela não queria que aquela situação acontecesse. Mas ela entrou naquela situação e não tem subsídios para conseguir sair sozinha dela. Ponto. A pessoa que simplesmente diz por que tu não denuncia, ela não está ali para todo o processo. Ela está ali para uma ligação. Eu vou para onde? Vou ser sustentada como? Os meus filhos ficam com o quê? Tu garante que ele não vem atrás de mim? Eu vou me mudar? É complexo, né? Tu entende? Então a gente quer resolver um problema com uma aspirina, um problema que precisa de um antibiótico. Sim. Então, assim... Não é tão simples Não é assim. tão simples. Não é tão simples. Eu acompanho mulheres que eles perseguem elas no emprego, que elas já acabaram, que elas já saíram, que elas já se livraram, o cara tá lá na porta esperando ela. Ele faz vídeo de toda a família, ele faz vídeo do pai, ele faz vídeo da mãe dela, ele manda o vídeo até para outro telefone, de um outro telefone, porque ela já bloqueou ele, dizendo, eu sei onde eles estão. Intimidando, né? Intimidando. A gente aciona a brigada, a gente aciona ajuda a fazer o boletim de ocorrência, entendeu? Mas o problema não é só, por que tu não liga? Caraca, ele vai ficar 24 horas, ele vai ficar um pouquinho, depois ele volta e me quebra. E quebra os filhos, tu entende? Não é assim. Então, enquanto a população não entender que o problema é complexo, botar band-aid não ajuda. Sim. Porque elas ficam mais impotentes, se sentindo pior. Então, assim, eu vejo que tem muito problema nisso. E como a gente acompanha, né, esses casos, vou para onde? Vou para onde? Vou para onde? Vai ter que mudar, vai ter que ir para onde? Então, estava mês passado acompanhando um caso. Ele foi, ela tirou a medida protetiva, porque ele disse, eu não consigo trabalhar, não consigo trabalhar, não consigo trabalhar. Tira, eu nunca mais vou atrás de ti. Daí ela tirou. E ele foi na casa dela, ele conseguiu entrar pela janela. Ela teve um embate físico com ele para conseguir tirar ele de casa. Veio o pai dela para ajudar, coitada, apanhou junto. Sabe, uma situação horrível. Não é assim. Então, dali ele vai, isso é só o início da história. A medida protetiva não quer dizer que ele vai estar preso. Quer dizer que ele vai estar sem poder, teoricamente, ir atrás dela. Tu entende? Então, assim, a gente tem um mar de coisas para trabalhar. Essa medida protetiva, Rodrigo, o que eu enxergo assim, é como se fosse uma notificação só. Porque quem é que protege? Quem protege? Quem é que garante a integridade física, né? E não só da mulher, mas também dos seus, né?
das suas relações, filhos, parentes. Realmente é. Não serve nem para ser chamado de sinal de Wi-Fi. De Wi-Fi. Não pega. Não questão, pega. Claro, Para mim é só um aviso só. Já são coisas que nós vencemos, né? Me colocando no lugar da mulher. A Lei Maria da Penha Sim. e a medida protetiva e agora mais mulheres denunciando. São vitórias, né? Eu reconheço como são vitórias vitórias mesmo. Sim. Mas o medo, né? Esses dias mesmo eu estava falando com uma lá dentro da ONG, ela disse... E são falácias também, porque ela disse, ele fala que se eu botar a medida protetiva, ele para de... Porque ela já não está mais com ele, mas ele para de dar o dinheiro para as crianças. Então, assim, ele vai isso, ele vai aquilo. A história, ela não é... Mas ele pode? Não, mas são falácias, né? Entendi. Então, por isso que a gente está junto ali para dizer não pode, não pode, isso é mentira. Então, enfim, todo um processo. Mas eu não sei se ajudou na resposta, mas assim, o problema ele é complexo. As decisões são complexas, né? E como é que eu vou decidir sozinho? Tu me garante tudo? Toda a proteção completa? Um lugar seguro? Então, por isso que ela fica ali naquela condição ali sem... Claro, e muitas... Mas então a sociedade deve bater de frente com isso. Deve bater de frente com isso. E eu fico muito feliz porque a gente está... O Agosto Lilás é um tempo que a gente tira para falar sobre violência doméstica. E casos que a gente pega que, em vez das mulheres estarem sendo acolhidas, elas estão sendo mal faladas. Porque elas não saíram ainda, porque elas ficam ali dentro do ciclo. E ainda frases como essa, gosto de apanhar. Quem é que vai gostar não só de apanhar, mas ainda submeter os próprios filhos a uma situação horrível de pressão psicológica? Porque sabe que aqueles filhos estão sendo destruídos emocionalmente. Não existe uma mãe em sã consciência que preferia aquilo. Esses dias também, esses dias não, faz uns meses já, estava falando com uma senhora, o marido obreiro, mas ela apanha dele a vida inteira. Desculpa comentar isso aqui, mas o pastor disse que eu podia, né? Pode, fica à vontade. Ela apanha dele a vida inteira. E ela disse, eu não vou ser a pessoa para dizer que ela deve ou não fazer então, alguma coisa. Então a senhora está coisa. dizendo que o problema está dentro da igreja também. É isso? Também. Olha aí, Sim, Rodrigo. Tá em todos os lugares, né? Inclusive, né? Mas tem gente que não pensa assim. Sim. Que acha que dentro da igreja não vai existir isso. Não, existe. Existe. A gente atende muitas irmãs que apanham. Muitas irmãs, muitas. Essa questão é muito importante porque existe uma linha muito fina dentro da interpretação desse tema, porque tem pessoas que acabam desqualificando homens que são fiéis, homens que respeitam e honram sua esposa e honram sua família. Generalizando, no caso. E acabam generalizando. Todos eles são hipócritas, são violentos, são agressivos, são irresponsáveis. Então, é bom deixar isso claro, né? Que quando a gente faz uma crítica dentro do campo da questão de violência doméstica dentro de um contexto de igreja, que deveria ser que é um ambiente de proteção, de respeito, transformação. De transformação de vida, existem situações que acontecem, né? Então infelizmente existe um discurso distorcido, né, Paula, com relação a isso, porque existe a diferença de pessoas que não agem assim, né? Então não posso desqualificar um ambiente ou uma mensagem a qual a igreja envia por causa de casos que acontecem. Eu tenho que combater isso de forma correta. E a pergunta que eu faço para você, como uma mulher que vive nesse ambiente, não somente nesse ambiente, mas em outros ambientes, como é que a gente consegue prevenir isso? Então, essas situações, a gente está falando de situações que infelizmente acontecem, mas é claro que isso daí não é o nosso modus operandi, isso daí não são as famílias da igreja, mas isso acontece na igreja. Claro que acontece nas igrejas. Sim. Por quê? Porque a igreja é um hospital, é um lugar onde as pessoas vêm com seus problemas. As pessoas chegam doentes. Aceitam Jesus, chegam doentes, vão ser tratadas. Então, como que a gente faz? A gente ensina. A primeira coisa que eu diria aqui é ensina os teus filhos, né? Ensina os teus filhos como tratar o próximo, como tratar as pessoas. A gente começa de casa. Educação começa de casa. Sim. E, além disso,
Então, nós ensinamos na igreja também o respeito. E sempre começa antes. Né? Sempre começa antes. Quando a gente vai conversar, eu acompanhei uma moça, já acompanhei muitos casos, mas acompanhei uma moça que acabou rompendo a relação. Começa com love story, então eles são super educados, eles são a bênção do relacionamento, ele é o que eu abro a porta, é o queridinho, é o que faz isso, é o que, né? Mas aí o próximo passo. Então ele começa assim, não tira essas pessoas da tua rede, não fala mais, tu não precisa tanta gente, é melhor falar comigo. Então, né, e se for narcisista, ele já vai reduzindo a área de ação e Tem toda uma estratégia. tirando a autonomia, Sim. tirando o círculo. Era melhor tu não usar essas roupas, começar a usar uma roupa mais. Essa moça me chamou a atenção porque eu vi a mudança dela fisicamente, né? Olha Eram as só. roupas, ela já estava assim, roupa de saco quase, né? Porque uma roupa dois números maior, assim, e me chamou a atenção. E até ela ter coragem de falar para os pais o que ele falava para ela, demorou. Então, ela já tinha separado das amigas, já não falava mais, já estava só em função dele, já nem falava mais, porque tudo era briga, porque né, esse perfil narcisista, então, ele já tudo era culpa dela. Se eu tô bravo, o dia que eu fiquei muito bravo contigo, a culpa é tua que me enfureceu, né? Então, e era com uma visão de Bíblia totalmente distorcida, que ela já tinha que colocar tudo à disposição dele, porque ele era o chefe da casa, ia ser o homem, então ele queria até o carro que ela tinha comprado, que ele deixasse para ela. Eles não eram nem casados ainda. Então, uma história muito Esse doida. é o obreiro. Então, não, um outro. Não. Ah, tá. Que também era, mas enfim, um outro. Tá. E aí, enfim, mas eu sei que a gente acompanhou o caso, conversamos com os pais e foi complexo ali, mas ela conseguiu sair daquela relação e totalmente tóxica, totalmente tóxica. Por que totalmente tóxica? Uma relação totalmente tóxica, eu te subjugo, né? A pessoa não fala mais, porque é melhor tu nem falar, porque qualquer coisa que tu falar, isso me irrita, então tu já não tem coragem de falar nada. Não Opinião zero. Opinião zero. Opinião É a zero. espiral de silêncio que fala, né? É. A pessoa fica envolvida nessa espiral de silêncio. Então é melhor não falar, porque ele vai se irritar. Sim. Então é uma pessoa que. Então, voltando para prevenção, né? Tem sinais. Isso, eu queria saber. Tem Isso, sinais. boa. Tem sinais. Antes, tem sinais. Então, esse sinal, né, eu preferia esse sinal de isolamento. Isso é um sinal muito típico, né? Não, eu vou te isolar para quê? Não fala mais com as tuas amigas. Não conta isso para tua mãe, ou sabe? Então, tem sinais de isolamento. Então, a gente está falando de isolamento, da perda da autonomia, que é melhor tu deixar que eu decido isso. Né? Deixa para mim, que eu vejo, que eu decido. Então, as roupas, ou né, que eu decido. Então, a perda da autonomia, daqui a pouco eu já... tudo que eu fazia antes, eu já não faço. E a culpa de que toda a minha agressão, a pessoa não consegue verificar a própria culpa, né? Então, toda a minha raiva, minha agressão, minha briga, meu todo, é culpa tua. Então, porque daí ele vai enfraquecendo. Enfraquecendo ela a ponto de que ela fique naquele lugar sem falar mesmo. E essa agressão psicológica, ela já é agressão? Ela já é agressão. Sim. Então, às vezes, a gente fala da agressão física. A agressão física é uma. Ela tem patrimonial, ela tem... Então, a violência, ela é em vários aspectos. A gente está falando aqui que ela não começa com tapa. Mas ela já começou. E até o primeiro tapa, que a gente está comentando antes, né? O primeiro tapa não é no rosto. O primeiro tapa é um lugar muito perto de ti. Então, ou foi na parede, ou foi numa mesa bem forte, para que tu já fique... Vem outro. Né? Então, quando chegou no tapa é porque já... daí depois o primeiro, daí vem. Daí só vem. Mas é uma escalada, né? Não se começa assim. É uma escalada. Sim. Tem algo assim que até o pastor Rafael estava comentando antes aqui, fora do ar, que é essa questão da própria vivência do homem num ambiente tóxico, onde a violência é presente, a agressão, no caso, né? Até queria que, se o senhor quiser, né? Eu acho que é importante, pastor. Sim. Porque tem muitos homens que vão se identificar com a tua experiência de vida. Eu, graças a Deus, nunca tive isso dentro da minha casa, mas eu conheço pessoas que cresceram em ambientes de violência, onde viram, né, a sua mãe apanhando, as suas irmãs apanhando,
E isso se tornou cultural. E muitas vezes essas pessoas, não estou aqui passando a mão por cima, violência tem que ser combatida e a gente tem que conversar sobre isso. Mas existe essa transferência de cultura. A pessoa cresce achando que isso é uma coisa normal. É o que ela está acostumada. É a expressão da fúria, da raiva, enfim. Fala um pouquinho dessa experiência, até pra gente também comunicar para quem está em casa. Sim, eu entendi até nessa parte assim, até como se fosse uma comida. Por exemplo, aquela aldeia só come esse tipo de comida porque eles cresceram comendo aquele tipo de comida ali, então eles acostumaram. Para nós pode ser ruim, mas para eles é normal, né? Porque eles aprenderam a se alimentar daquilo ali. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu cresci, né, num lar onde eu via o meu pai bater na minha mãe, né? Como eu falei, né? Então tinha momentos de desespero na minha vida, assim, que eu às vezes ia tomar banho com a minha mãe estava ali tomando banho junto com eu tomando banho junto com ela, e ela toda roxa, toda machucada, porque há poucos minutos meu pai tinha agredido ela. Muitas das vezes eu tinha que sair correndo de dentro de casa para chamar os meus tios, chamar meu avô, né, o pai dela, para separar, porque ele estava ali batendo nela o tempo todo, né? Era a maneira que o meu pai, entre aspas, via para resolver a situação de dentro de casa. Eu aderi para minha vida, eu botei na minha cabeça, né? Eu chorava e pensava, né? Não é isso que eu quero para minha família, eu não quero que isso se repita dentro do meu lar. Aí vem a explicação da Paula, né? Que isso só aconteceu comigo, esse milagre aconteceu comigo porque eu acabei sendo transformado, né? Pela presença de Deus, eu vim para um ambiente da fé. Aí vem a parte do testemunho e da transformação de vida. Mas na prática não é assim que funciona, né? Na prática não é assim que funciona. Na prática, esse menino que viu que a maneira de resolver os problemas é na luta, segue na luta. Né? Se tu vive pela espada, tu morre pela espada. Segue na luta. Então, isso é o modus operandi. Por isso que eu digo que começa de casa essa diferença. Nós precisamos falar, porque não é assim que se resolve os problemas. É conversando. É conversando. Então, o natural não seria uma pessoa transformada em um bom marido. O natural não seria isso. Seria um marido que já tivesse uma escala de violência. Eu só grande. consegui sustentar isso por causa da fé, por causa da minha transformação. Com certeza foi é a algo transformação meu, é algo disso. pessoal. Mas na prática não é assim. Na prática não é assim. E é importante a gente falar sobre isso, Paula, porque existe um tabu dentro da sociedade hoje, o politicamente correto, porque as pessoas apontam o problema, mas não apontam a fonte do problema. E um exemplo bem claro de que a violência dentro da casa, dentro da família, é a desestruturação desse ambiente familiar, né? É a destruição dos princípios de respeito, de valores que, infelizmente, nós vivemos hoje cada vez mais, né? E as pessoas, muitas vezes, têm medo de falar sobre isso. Sobre o problema que existe, você que acompanha mulheres que passam por isso, geralmente as famílias são famílias desestruturadas. São famílias que têm, claro, podem ter uma aparência de uma família, como tem gente que gosta de falar, aquela família da foto da margarina. Como eles são lindos, né? Os filhos com cabelinho lambido, as meninas com um botãozinho na cabeça. Isso. E, né, é o ambiente até do ambiente das aparências. Mas só quem vive dentro de uma casa onde violência psicológica e física acontece sabe como é, né? E a gente muitas vezes não quer falar sobre isso. A gente quer esconder. Quer botar um tapume para não falar. E eu acho muito interessante que vocês estão trazendo tudo isso, porque para nossa mesa mesmo, né? Não existe a família Margarina, né? Não existe. Não. A família Margarina, ela é dos quadrinhos. As nossas famílias, nós temos dores que precisamos resolver juntos e conversar, e ter respeito, e conversar, e orar para achar soluções para tudo. Porque a gente vai se desgastando, a gente vai criando situações emocionais nos nossos filhos que destroem a estrutura deles. Não é só a mulher, né? Falando de família, né? Os filhos, às vezes, ficam completamente distorcidos, enfraquecidos e emocionalmente.
Mas eu não sei se eu posso contar aqui do caso do Oliver aqui. Não, inclusive eu já quero introduzir esse caso, porque é exatamente aí que eu queria chegar. Pastor Rafael, o caso do Oliver foi um caso que repercutiu no Brasil e fora do Brasil, né? Até pela questão de como a família era vista, na aparência, né? E aí surgiu todo o caso Oliver, se descobriu que não era só a criança, mas a família toda era vítima da violência do homem lá. Queria que você falasse sobre isso, porque, para quem não sabe, a Paula, junto com a sua equipe, ela recebeu essa casa. Sim. E ela teve um contato direto com a família do menino Oliver que, né, infelizmente, perdeu a sua vida. Só uma pergunta antes. Foi o teu caso mais difícil? Foi o teu maior desafio esse? Foi, certamente. Eu acho que foi o meu caso mais difícil pelo viés da mídia. Sim. Não pelo viés do problema. Porque eu já peguei outros problemas similares. Ah, sim. Mas pelo viés da comoção, Pela repercussão, pela né? Pela responsabilidade, repercussão. né? Mas então, né, se tu tá entrando agora, não sabe a história, mas faz 1 mês e meio, aproximadamente, que isso veio para a mídia, de um suposto missionário. Eu digo suposto porque ele se autoenviou, né? A igreja foi ele que fez, era uma seita. Ninguém consagrou ele. Ninguém consagrou, ele se enviou. Sim. Americano, veio para o Brasil, enfim, e ele espancou o filho veio a óbito. E nesse espancamento, 3 aninhos, né, o Oliver. Então o caso foi para a mídia. Quando o filho foi ainda levado para o hospital, ele estava no HPS, me ligaram. E daí falaram, ele foi preso quando ele chegou no hospital. Pelos sinais, né? Sim. Pelo espancamento. E daí me ligaram e disseram, Paula, olha só, será que a tua ONG podia ajudar? Porque essa pessoa que me ligou, ela era meio vizinha. Águas Claras não é vizinho tão perto, mas ela conhecia que a igreja dava suporte de algumas cesta básica e dava suporte para eles. E ela viu o caso na televisão e ela disse, Paula, eu fui lá, conversei com a moça e entendi um pouco da história dela. Ela tá sozinha, mas ela não fala português direito. Ela é americana, então quem sabe a tua ONG pode ajudar. De repente ela vai para a tua ONG, não sei se ainda tem acolhimento, tu fala inglês, porque a gente morou uns anos nos Estados Unidos, então ajuda lá. Daí eu peguei a nossa advogada, porque a gente tem advogada lá na ONG, bora. Cheguei lá, tinha meio que visto o caso. Se Deus sabe todas as coisas, porque talvez eu tivesse todo o caso e ia dizer, será que é para mim, senhores? Eu meio que visto o caso, cheguei lá, falei, tô aqui para te ajudar. E aí ela começou a contar a história. E o HPS em si diz que bom que tem uma ONG ajudando. Porque essa mulher não tem ninguém. Não tem família, não tem a língua, não tem amigos, não tem ninguém. Ela está sozinha aqui no hospital, acompanhando esse menino. E o menino veio a óbito, né? Depois de 3, 4 dias ele veio a óbito. Pelo tamanho da agressão. E só que a sociedade já começou. Essa mulher bateu também, ela tem... Gente, uma boa parte das matérias que saíram... Ela é conivente. Ela é conivente. Uma boa parte das matérias que saíram, elas foram produzidas. E isso, eu tenho um amigo que fez a checagem para nós com inteligência artificial. Ela mais gorda, ela sorrindo. Vocês acreditam que gente que gasta tempo para fazer isso? Que absurdo, né? Isso não é jornalismo, né? Isso não é jornalismo, Isso né, é um lixo. Rodrigo? Isso é um lixo. lixo. Sabe assim, ó, pegar a foto original e ser assim intencional nisso. Sim. Deveria existir uma lei para prender essas pessoas ou banir da internet, né? Alguma coisa assim. Ela tem, assim, pensa uma mulher assim, magra, assim, de menos 40 quilos, esquálida. Porque ela, então, assim, quando nós começamos a conviver, né, eu disse, eu não vou largar isso aqui. E aí, eu falei para nossa advogada, tu aceita o caso? Ela disse, aceito o caso. Mas daí ele morreu, ela já foi, logo depois, indiciada no homicídio por... Indiciada não. Investigada por homicídio por omissão. E aí, por homicídio por omissão. E aí eu disse, eu vou achar mais advogado para ela. Tudo pro bono, né, Rodrigo? Tudo pro bono, gente, que não cobre.
Tá, não, eu ajudo. Daqui a pouco a gente estava com uma equipe de 3 advogados, com assessor de imprensa, com gente para ajudar a verificar mídias e tudo mais. Gente do bem querendo. E o pessoal ligando, ó, eu quero ser. Eu quero ajudar no que precisar. Mas a imprensa aqui, a mídia aqui, as pessoas aqui, ela não merece. Uma das coisas que foi levantada, né? Por que ela... Então, são várias as perguntas, né? Ela ela conheceu ele lá nos Estados Unidos, 18 anos. Casou com ele, veio, que ele tinha um chamado para o Brasil, já veio grávida. O homem que tem uma Bíblia totalmente distorcida, ele separou ela de todo mundo, ele não deixava ela sair de casa, assim, ela já não tinha muito inglês, 5 filhos, ele fez todos os partos dela em casa, para não deixar ela ir nem no hospital. Ela ficava de 2 a 4 vezes na frente de casa, lendo a Bíblia, 2 horas, quando ela não se comportava, e dormia no chão, se ele não gostava da resposta. A casa era cheia de versículos que tinham uns versículos. Mulher tem que ser submissa, mas embaixo tinha umas mensagens. Você não pode ir contra mim, e não pode rir de mim, ou não pode não sei o quê. Tinham várias mensagenzinhas. Ele fazia eles escreverem, ela e os filhos. Sabe o que eu lembrei? Lembrei daquela série Contos de Aia. Já viu já? Não. Não, é totalmente. Aquilo ali dá e essa história dá Essa série é uma muito série boa. no Netflix. A história é doida e Ele criou uma própria religião. Ele criou uma própria religião dentro da casa dele. Então, assim, e daí tu vai dizer assim, como que foi que... não viram? Então, daí, batia em todo mundo. Ela disse que apanhava de 4 a 7 vezes por semana. Ela é toda marcada. Ela foi presa, ela estava com o queixo quebrado. Ela é toda marcada. Então ela também, como você bem falou no início, ela era vítima. Ela era vítima. Sim. Ela era vítima. Então pergunta assim, tá, mas por que tu não fez nada? Meu Fazia Deus. como? E a rede? Por que tu não foi procurar a rede? Que rede? Que casa? Eu ia sair com 5 filhos sem o inglês. Ela está então há 9 anos que ela não tem TV, não tem celular, não tem, ele tirou o acesso. O pai dela tentou entrar em contato esses 9 anos com ela. Ela estava em cárcere. Ela estava em cárcere. Eu falei com o pai dela, falei com a irmã, tenho contato com eles, que eles voltaram a falar com ela. E estava em cárcere. E então, assim, alguém aqui pode me dizer assim, mas foi dito lá, alguém falou que ela bateu. Ela teria dito, o filho teria dito que ela bateu. E sim, teve momento que ele disse, essa daí é leve, tu vai bater ou eu bato do meu jeito. Faz. Meu Deus do céu. Só que essa mulher tá lá para ser presa por causa desse menino, entende? Então, claro que a polícia fez a parte de investigação, agora está no Ministério Público. Eu realmente creio que isso vai ser arquivado e que essa mulher vai ser solta. Nossa ONG está ali para apoiá-la nos direitos. Mas pensa, ela está agora comendo dentro da cadeia. Eu visitei ela semana passada, comendo dentro da cadeia, porque antes ela não podia comer, porque ele fracionava, como era tudo fracionado. Então, ela dava parte dela para as crianças. E ficava com fome. Não, ela era totalmente Esse subnutrida. tipo de crime nos Estados Unidos é comum. Porque lá os vizinhos, eles não conversam muito entre eles. Foi o que eu ouvi, né? Uma matéria falando sobre isso. Que às vezes tem pessoas que sofrem violência a vida toda. Porque os vizinhos não se conversam. Não é que nem o Brasil. Ô, vizinha, estende roupa. Mas ele já procurava um lugar, tipo Águas Claras, ele Sim, tem uns mais lugares isolado, mais né? isolados, Mais retirado. né? Sim. E ele se mudou algumas Então bate vezes. tudo, né? Ele se mudou algumas vezes. E o interessante é porque nessas mudanças, então eles, sei lá, se mudaram umas 4 pelo menos vezes. Nessas mudanças, eles passaram por Santa Catarina e chegou a ver alguma coisa do Conselho Tutelar, marcas com as crianças, que chegaram a retirar as crianças deles. Santa Catarina. Santa Catarina. Chegaram a retirar por 4 meses. Voltou. Devolveram. Porque ele era extremamente... Claro, está certo, não vou fazer mais, imagina, capaz.
né? Então, voltou para eles. Ele ficou pior. Não dá nada. Sim. Ele ficou pior. Então, assim, se a gente for olhar todo o problema, toda a rede falhou, né? Toda a rede fala. Toda a rede falhou. Algumas igrejas, e a culpa não, eu não estou responsabilizando as igrejas, muito pelo contrário. Porque o que eu ouvi são de igrejas que tentaram acesso a ele, né, de Viamão, ninguém tem responsabilidade ali, mas que tentaram acesso, davam uma cesta básica, convidavam as crianças, convidavam ali. Mas quando chegava um contato um pouco mais perto do irmão, porque ele era missionário, cantava, Sim. mas quando chegava mais perto, ele quando chegava muito íntimo, ele dava uma afastada, se mudava de novo, a igreja tava querendo apoiar, mas ele também se fechava. O reconhecimento de que aquilo era estranho, Isso que eu queria saber agora, eu já ia perguntar. ninguém teve. E depois que aconteceu, muitos vieram falar comigo, papai, eu não percebi os sinais. Por isso que a gente fala de saber os sinais. Uma mulher que não... Isso que eu estava um pensando portão agora. que é fechado sempre, uma mulher que não sai, uma mulher que não fala, um homem que responde. Ela não abre a boca. Por que ela não fala? Deixa ela quieta. Por isso é importante as Então, palestras, né? entende? Tinham vários sinais. Ah, tu manda uma mensagem para ela, tu sabe que ela tem um celular, tu manda uma mensagem para ela, só ele responde. Então, ela pode, não pode? Ela não fala, um portão fechado, né? O pessoal já dizia, isso eu vi, né? Ela uma saia, uma roupa que era uma saia, parecia uma seita, né? Uma saia com uma calça por baixo, com tudo coberto, e ela às vezes estava com um manto na cabeça, mas ele não queria, né? E só o fato de que os 5 filhos ela teve em casa, porque ele não deixou ela no hospital ter. Sim. Pensa, tu pega uma carteirinha de vacinação com 5 partos em casa feitos pelo marido, que viu um vídeo na internet. Eu achei que ele pagava alguém para fazer. Ele viu o vídeo na internet, ele mesmo fez. Ela ficou em trabalho de parto de um dos filhos 13 dias. Você imagina, são 9 anos que ela ficou junto com ele, né? 9 anos. Então, 9 anos ele construiu esse... O Oliver foi horrível, mas o Oliver livrou os outros. A morte do Oliver, né? Livrou os outros, é verdade. Porque foi através dessa agressão, dessa violência que se desvendou todo esse caso, né? E a gente fica pensando, né? A gente não tem noção do que uma mulher, né? Do que uma família que tem esse histórico de violência passa, né? Eu me lembrei agora, ouvindo essa história, eu me lembrei de uma pessoa que eu conheço e que eu conheci o noivo dela e o cara era um gentleman. O cara é um gentleman. Sempre sabe? são. Eles são extremamente Encantadores. encantam. Isso todo Dócil. mundo fala. Não, é uma pessoa assim, ó, encantadora, educada, carismática. A prefeitura de Viamão disse, a gente chamava ele vinha e dizia, vocês têm razão. Não, vou mudar. Pois é. Mas ninguém falou com ela. Sim. Ela ficava em silêncio, né? Ela ficava presa. Ninguém falou com ela. E aí o que você falou ali, Paula, me chamou a atenção, porque realmente, depois que eles se casaram, só para abrir um parênteses, depois que essa minha conhecida se casou com esse cara, ela sumiu do mapa. Mandava mensagem para ela não respondia. Claro. E aí depois que aconteceram as situações... O isolamento. Ela ficou dentro de um isolamento e dentro desse isolamento, desse campo de isolamento, ela era agredida recorrentemente dentro de casa. Isso. Depois ela nos contou que ele pegou a cabeça dela e deu assim na quina da pia, com toda a fúria. E ela só pedia para Deus ter misericórdia da vida dela. Mas levou um tempo para ela entender que ela tinha que sair mas ela ficou isolada e ela ficou com medo, né? Então, agora eu tô lembrando dessa moça, né, que você teve, né, a oportunidade de conhecer a história, né, e o sofrimento dessa pessoa, né? Você que está em casa assistindo esse podcast, porque tem gente que liga podcast para dar risada, para brincar, para se divertir, para distrair. Isso aqui é um momento de muita reflexão, porque isso aí pode estar acontecendo do lado da sua casa. Exato. Lá você conhece alguém no seu trabalho que já deu um sinal de que se isola ou se cobre toda. Né? Isso é um sinal visível, exato. né? Isso é um sinal visível. Isso é uma coisa que é importante a gente entender. Os sinais são muito importantes. Né? Tu tá, é verão e daí ela tá sempre coberta. Sim. Alguém já viu uma marca, alguma coisa.
E assim, gente, a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade liberta. O que nós fazemos e o que eu sempre digo é para que a gente volte para o Senhor. O que o Senhor nos chamou? O Senhor não chamou para isso. O Senhor não nos chamou para viver com medo. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de insegurança e botar em risco a minha família também. Sim. Né? Esses tempos eu estava falando com uma moça que ela não saía de casa, uma situação bem... E não é eu que vou dizer para ela fazer. Quem tem que fazer é ela. Até porque senão ela vai dizer que fui eu que falei. Sim. Ela fez por minha causa. Mas eu falei para ela assim, todo o risco que as crianças também estão sofrendo, né? Mas depois que a pessoa começa a entender, ela começa a ter uma rede de apoio que está junto, que está perto, que vai ficar até o fim, que ajuda a prover todas as coisas para que aquela mudança aconteça. E ela pode ajudar hoje, né, no caso da Maiana, que eu continuo, e eu queria deixar registrado, vocês não têm noção da quantidade de gente que ao mesmo tempo que falou que está feliz porque a ONG está, porque daí teve o velório do Oliver, e a situação do velório já foi uma coisa interessante, porque nós brigamos por esse velório para que ela pudesse estar. Ela foi 5 minutos no velório, eu e meu esposo fizemos o velório lá como ONG, e veio toda aquela parafernália, né, de carro de polícia e tudo mais, para ela ficar 5 minutos, ela não podia ficar com mais ninguém ali. Ou nós oramos, falamos do céu, falamos que um dia estaria com ele, foi o que trouxe algum consolo, porque ela chorava. Mas ali deu uma certa repercussão, então muita gente veio falar conosco depois. O que tu tá envolvido com essa mulher? O que tu tá envolvido com esse caso? O que tu tá envolvido? Eu ouvi isso, sabe? O que tu tá envolvido? Tu nem sabe, falavam para mim, tu nem sabe se ela bateu mesmo porque ela é culpada. Daí eu disse, olha, eu não sou o advogado de acusação. O que eu sei que ela é vítima, eu não tenho dúvida. Se ela vai ter que responder alguma coisa depois do tempo, é outra história. Mas eu tô aqui para ajudar essa mulher a ter amor na vida dela, dignidade, e para que ela seja vista, para que ela receba tudo que ela precisa para sair desse lugar. Então, porque assim, né, eu tenho ido no presídio, não se visita presídio feminino, né? Sabe aquela fila do presídio que a gente vê, fila de presídio de visita de domingo? Só o masculino, feminino não tem. Não tem. Porque é a mulher que vai visitar o homem. O homem não vai visitar a mulher. Não vai visitar. Olha só que interessante não isso, tem. hein? Tem 2 pessoas na tua frente. Isso é verdade. Então, assim, ó, já deixo aqui uma mensagem para trabalhos sociais em presídios. Eu estava conversando com ela e ela disse, o pessoal não vem visitar. Às vezes as mães ficam com os netos, ou moram longe, ou não vêm. Os filhos vão alguma vez, se tem, não vêm. Então, assim, qual é o papel? Daí, trazendo de volta para o papel da igreja, a gente se colocou no papel de julgamento ou no papel de amor e transformação? Então, para todo mundo que me perguntou nesse tempo, o que tu te envolveu nesse caso? Eu disse, porque eu creio que é o que Jesus faria. A Maria, eu fui lá naquele dia no hospital para dar um abraço nela. Para dizer, eu tô aqui, tu não tá sozinha. E desde lá, ela sempre me agradece. Muito obrigada. A família dela, o pai dela é pastor. O pai dela já falou várias vezes para mim, filha, obrigada por cuidar da minha filha aí. Olha só. O Senhor me tirou ela daqui. E fez ela sofrer, meus netos sofrerem a vida toda. Forte, né? É, forte mesmo. É forte. E a gente fica muito assim, tocado com essa história, porque o que a gente vê na mídia, infelizmente, ou é enviesado, né? Como você bem falou ali, matérias produzidas para produzir haters, para produzir ódio, para produzir crítica, e não se discute. Né? Não se discute. O centro, né? E agora falando como homem, eu, pastor Rafael, podemos falar como homens, né? Que tem a sua esposa, nós já estamos terminando, eu estava olhando aqui o horário por causa do tempo. Mas um homem que verdadeiramente honra a sua família, honra a sua esposa, ele será bem-aventurado em tudo que ele fizer. Ele não precisa ser rico. Sim. Ele não precisa ter dinheiro e fama e nem nada. Se ele for um homem que teme a Deus e honra a sua casa, a sua esposa, quem vai cuidar dele é o próprio pai.
e não haverá violência, não haverá nada, porque a gente vivencia isso no nosso dia a dia. Sim. Né? E quando a gente tem a oportunidade de conversar assuntos como esse, a gente está despertando a sociedade, porque, como disse a Paula, todos nós somos responsáveis. A gente pode fazer alguma coisa quando a gente presencia um ato de violência e se a gente se omite, nós estamos ali sendo uma ponte para uma desgraça. Mas se a gente vai lá e procura abrir a porta para a rede que vai dar o apoio para essa mulher, para essa família, nós estamos fazendo a diferença na vida dela. Né? E como disse a Paula, é muito triste a gente saber que uma criança de 3 anos teve que ser ceifada, né, de uma forma brutal, para que os outros irmãos pudessem viver. E essa mulher, quem sabe Deus, possa ter um recomeço na sua vida. Verdade. Então, é muito complexo. A gente não pode sair abrindo a boca falando bobagem, né, Paula? E tu estava falando antes de hater, né? Isso também é uma coisa interessante, porque eu tenho uma amiga, a pastora Leila, que ela também fala sobre violência doméstica, é uma pastora amada, ela já tem 80 anos. Olha. E esses tempos ela estava num podcast comentando isso e falando, isso não é uma situação, tem que separar, tem que sair dessa situação, tem que falar. E daí ela já tinha um monte de hater dizendo, essa mulher está a favor do divórcio, essa mulher está não sei o quê. E eu disse, Paula, não vim aqui para falar sobre isso ou sobre aquilo, até porque eu não quero fazer juízo de valor em nenhum caso. Sim. Mas o que eu estou falando é que nós, como corpo de Cristo, precisamos nos envolver com esse assunto. E se nós recebemos, e se nós não falarmos sobre esse assunto dentro da igreja, as pessoas não vão se sentir confortáveis para falar. Então, nós precisamos trazer este assunto para a igreja. Nós precisamos propor essa conversa dentro da igreja. Nós precisamos preparar as pessoas para responder. Existe denúncia. Entendeu? Meu marido fez isso, fez aquilo. Chama a polícia. Que tu não sabe se um pouco mais derrubou a tua cabeça. Chama a polícia. Não sabe? Espera dar problema maior, né? Já tá, entendeu? Mas como é que... Gente, inúmeros casos que ela foi... claro, hoje em dia já é um pouco mais fácil, mas que pessoas disseram para mim, né? Eu fui falar com o irmão, assim, ali. Ele disse para eu ter um pouco mais de paciência, orar, que ele vai melhorar. Vou chamar ele. Falei uma vez. Então, falei uma vez também não adianta. Porque se essa pessoa já tem esse comportamento precisa ser acompanhado. Vai ser acompanhado por quem? Que tipo de tratamento? Ele vai fazer o quê depois? Porque isso é crime. E crime, a gente não ora. Crime, a gente... Né? A pessoa vai Existe dizer assim, a lei dos chegou lá homens na e a igreja lei de e Deus. disse... Exato. Chegou lá na igreja e disse, olha só, eu roubei um carro ontem. Vamos orar. Não vai dizer vamos orar. Tu vai ter que te entregar, meu filho. Sim. Então, assim, a gente está passando a mão em crimes que são crimes. Então, assim, não dá para eu não falar que a gente tem que entender um pouquinho mais da nossa participação nesse processo. Para que nós... não para que as pessoas fiquem com medo de que isso possa acontecer, mas que isso não aconteça mais. Para que a gente crie uma geração que converse em casa. Né? Eu sempre falo para as minhas filhas, e quando a gente vai... faz 30 anos que eu sou casada. E quando me perguntam qual é o segredo do sucesso do teu casamento, eu sempre falo a mesma coisa. Respeito. Eu respeito muito meu esposo, e ele me respeita muito. E com respeito nós nos amamos, nós nos honramos, nós nos servimos. E isso aí é o que a gente ensina para os filhos, e a gente ensina na igreja, a gente ensina... mas claro que viemos de outra história, não tivemos uma história toda craquelada. E se tivéssemos, teríamos que fazer um... Hoje em dia a gente tem os aconselhamentos pastorais, a gente tem salas de saúde emocional, a gente tem os terapeutas, a gente tem recursos dentro da igreja para ajudar homens e mulheres. Sim. Porque esse homem que já imagina um grupo de homem que se fale disso num dia, numa noite. E que dê espaço. Se isso é a tua história, nós vamos fazer um trabalho. Vem aqui que tu vai ter lá um trabalho com um terapeuta, com um pastor. Mas o acesso ao homem é mais difícil, né? Sempre é. Mas sabe, chegar para os teus obreiros, para os teus homens da igreja,
Com certeza. Mas tu imagina, né? Sim. Essa conversa. Eu creio que é abrir espaço, né, Paula? Abrir espaço. É a gente abrir uma brecha e um Tô feliz espaço. por estar fazendo isso. Porque Cooperando de alguma maneira. Com certeza. Isso já é fora da curva, pastor Rafael. Isso esse já papel é muito diferente. esse papel é importante. Esse podcast é meio pesado aqui, né? Mas já é completamente Sim, diferente. tá ótimo. Sim, Amei. que a gente consegue, a gente está se propondo, né, pastor, a colocar esse assunto na pauta, né? Sim. E trazer esses homens, talvez que você que está assistindo aí, vai assistir, É. talvez você já tenha esse comportamento aí ou já Gente, passou por isso. ou sabe de um amigo. Esses dias a É. gente estava saindo, de um culto. A gente tem a nossa igreja, visita algumas igrejas pelo ministério para dar apoio. E aí tinha um casal assim saindo. E daí teve uma situação e o marido falou: mas que vontade de pegar ela, que vontade de matar ela. Meu Deus. Na saída. Uhum. E daí eu e meu esposo paramos e ele disse: como assim? Ah, mas tem hora que tu quer pegar, né? Tem Não, hora não que tu tem quer hora. fazer. Daí ele disse: não. Não tem Tu entende? Foi assim, E daí, só que a gente decidiu parar, voltar e dizer, oi. Então, frases como essa, estruturas como essa que tu deixa batido. Parece que é uma Parece brincadeira. que é uma brincadeira, que tu deixa batido. Sim. Que o irmão que tá do teu lado diz que vontade de dar uns tapas na minha mulher. Meu Deus do céu. Já sabe que pode ser algo sério, né? Eu acho que o tempo foi muito curto, Foi para curto, nós né? falar o que Tinha mais, né? tinha Mas muito mais, muito mais. Mas já começamos o assunto muito bem. já começamos bem. Então é isso, pastor. Nosso tempo já encerrou, né? Encerrou. Já passamos, né? Pena. Agradecer, Paula, pela tua presença aqui. Eu que Muito agradeço. precioso o tempo aqui. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas, vão refletir sobre o assunto e que você continue sendo essa luz aí que você tem sido para muitas vidas. Muito obrigada, Rodrigo. E também porque vocês abriram esse espaço, pastor Rafael, abriram esse espaço Sim. para falar. A gente não tem a resposta está no Senhor e está na Bíblia. Como é que o homem tem que tratar a mulher, como é que a mulher tem que tratar o homem, como é que a igreja é edificada. A Bíblia tem resposta para tudo, né? Tudo. Então, que nós possamos ser agentes de transformação nessa sociedade corrupta e que o amor está se esfriando. Sim. Que o amor está se esfriando. Então, a gente vai precisar muito mais ter esse olhar de cuidado. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Quero dizer que eu aprendi bastante, né, aqui no dia de hoje, e eu aprendi que ouvindo a gente aprende mais do que falando, né? Então eu estava aqui como um aluno hoje, né? Amém. Nós, E né? Nós, Nós. Estamos aqui como aluno para aprender, né? E poder ajudar outras pessoas. Então a tua presença aqui foi essencial para a gente se edificar aqui. Foi luz hoje para nós aqui, para ter Amém. certeza. Muito e para as obrigada. pessoas, né, que estão acompanhando também, né, Rodrigo? É verdade. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de comentar, de curtir o vídeo e compartilhar com mais pessoas que você puder. E a gente fica por aqui. Até o próximo podcast Caminho do Bem. Obrigado, pastor Rafael. Valeu. Só queria agradecer antes Uhum. ao Sicredi, né, que é o nosso patrocinador aqui, que nos ajudou a montar essa bancada aqui, né? E agradecer ao Sicredi aí pelo apoio. Fique com Deus. Até o próximo Caminho do Bem.